Olá, eu sou a doutora Tayane, neurocientista, e hoje eu vou responder aos comentários do vídeo sobre o Brain Rot, né? Os comentários das mensagens que vocês me enviaram. Então, né, aqui algumas mensagens estão dizendo, eu tenho muita dificuldade de conseguir estudar, né, de iniciar, sinto que estou procrastinando todas as minhas atividades, minhas tarefas. Aqui, né, doutora Tayane, me ajuda, eu sinto que o meu cérebro está no automático, não consigo fazer uma coisa, me concentrar naquilo que eu estou fazendo. A outra mocinha aqui, né, iniciou o ensino médio em tempo integral e não está conseguindo se concentrar em nada que está fazendo. Bom, vamos lá. Eu já comentei, né, o que acontece com o Brain Rot, já está aí no vídeo, quais são as consequências, e tudo isso que vocês estão relatando é consequência, tá, gente, dessa, né, dessa questão toda do Brain Rot, mas, como eu comentei no vídeo, é possível modificar isso, é possível que tudo isso seja resolvido. Só que, claro, né, vocês têm que ter paciência, né? Porque vocês não ficaram com brain rot da noite para o dia, então, obviamente, não é da noite para o dia que a gente vai consertar isso aí. Mas calma, porque tem conserto, ok? Então, vamos lá. O que acontece com o seu cérebro quando você vai iniciar uma atividade que você já está considerando estressante, ou que o seu cérebro, de alguma forma, foi treinado para achar estressante? Como vocês, né, que estão aí sofrendo os efeitos do brain rot, de estar no celular, estão sempre com essa dopamina muito elevada, vendo vários tipos de conteúdos curtos, né, um atrás do outro, como a gente comentou, vocês treinaram o seu cérebro a acreditar que longas tarefas ou tarefas que desafiam o seu cérebro, né, eu comentei sobre aí o cérebro desafio, o cérebro mais filosófico, vocês destreinaram esse cérebro desafio. Então, quando vocês têm que treinar ele outra vez, quando vocês têm que ativar essas partes outra vez, vamos dizer assim, pedagogicamente, que elas estão destreinadas, né? Então, você enfrenta do seu próprio cérebro mesmo uma resistência para iniciar as atividades ali nessa região cerebral. O que a gente tem que fazer, portanto, é quebrar essa resistência. Outro ponto é que quando o seu cérebro acha que uma coisa é estressante, ele vê aquilo como uma ameaça. Não, você está o quê? Com a sua amígdala o tempo todo ativada, falando, perturbando ali a atividade do seu córtex pré-frontal. Então, você precisa diminuir essa atividade ali para que você não esteja nesse modo de, ai meu Deus, não quero fazer isso, e aí a mente foge para qualquer outra coisa que te dê prazer. E por que isso acontece? Porque o seu cérebro aprendeu que aquilo não é prazeroso, ou seja, aprender ou focar ou fazer uma atividade por longo período não causa prazer, causa estresse. Então você precisa o quê? Modificar esse padrão, ensinar para o seu cérebro agora que fazer atividades a longo prazo dão prazer. E como que você faz isso se você está procrastinando, não está conseguindo se concentrar? A primeira coisa que você precisa fazer é planejamento. Gente, não tem para onde fugir. Você vai ter que sentar e planejar, preferencialmente numa folha de papel. Por quê? Porque o ideal é que vocês desliguem um pouquinho do celular. Mesmo que eu sugeri atividades para serem feitas, né, nesse outro vídeo, no próprio celular, para ajudar, né, a combater o brain rot, o ideal mesmo seria que vocês também conseguissem fazer atividade, gente, fora do celular. Por razões óbvias, né? Senão você continua também com outro problema que é o vício no celular. Outro ponto é que escrever também te ajuda a memorizar as coisas, no ato de escrever, ok? Então, escrever, por exemplo, tem uma ação no cérebro, como eu disse na memória, que digitar não tem a mesma ação. Então, é ideal que você escreva numa folha de papel. Então, você precisa se planejar. Então, vamos supor aqui que você tem um seminário para dar, ou você vai ter que estudar para a prova. Enfim, você tem que planejar ali uma tarefa que ela não vai ser fácil, ela não vai ser rápida de ser executada. Por isso você vai precisar de um planejamento extenso, exatamente por isso, né? Você vai precisar e que você precisa aumentar o foco e a concentração para realizar essa atividade. Então você vai fazer o seu planejamento pensando
primeiro lugar, gente, não dá para fugir disso, tá? O tempo total que você tem e que você precisa para aprender ou para desenvolver essa habilidade, enfim, o que, sei lá, você precisa aprender a jogar alguma coisa, enfim, você está treinando aí até um esporte, pode ser, ok? Então você precisa saber, gente, o tempo total que você tem para executar aquela atividade que você precisa. Então, sei lá, eu tenho 2 meses até a prova, eu tenho 1 mês até o seminário que eu vou dar, enfim. E você precisa saber o tempo que você acha, pelo menos, que você vai gastar para aprender aquilo, para conseguir estudar aquilo que você precisa, ok? Então, presta atenção. Deadline, né? Entra no tempo que você tem, ou seja, você precisa saber quando que você precisa terminar isso. Porque se o seminário, vamos supor que você vai dar um seminário, você tem que dar um seminário amanhã, a sua deadline, não, ou seja, o dia que você tem que estar com o seminário pronto não é amanhã, concorda? O dia que o seu seminário tem que estar pronto é pelo menos, gente, com uma semana de antecedência. Então, você tem que marcar aí quando que você tem que realmente estar com tudo pronto, quando que você tem que estar com aquela habilidade desenvolvida. Você tem que saber o conteúdo. Então, onde buscar? Você já sabe o conteúdo? Sei lá, o conteúdo está no seu caderno, que é uma prova que você vai fazer. Ok, mas se não tiver, onde é que ele está? Você sabe onde buscar? E se você não tem, você vai ter que ir atrás. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para se planejar é ir atrás dessas 3 coisas. Isso é, assim, é um mínimo, ok? E aí, claro, vocês adaptem aí para aquilo que vocês estão fazendo. E você vai fazer o quê? Você vai anotar tudo isso numa folha, ok? Então você vai pensar e vai anotando, vai anotando. Não importa como o pensamento chegue. Ah, o pensamento é desorganizado, primeiro pensei numa data, depois eu pensei em outra. Não importa. Primeira coisa que você tem que fazer é anotar. Anota e pensa sobre aquilo. Leia o que você escreveu. Pensa sobre o que você escreveu e reorganiza em outra folha, ok? De preferência, assim, gente, eu tô falando folha em branco, tá? Por quê? Porque você tem também que treinar essa coisa de organizar o pensamento. Quando o pensamento está muito confuso, e isso acontece quando nós estamos com essa questão do brain rot, do vício no celular, então muitas vezes os pensamentos ficam confusos, por quê? Porque eles se atropelam. Então vem um pensamento, aí depois vem outro pensamento, e aí a pessoa não consegue escrever de primeira um planejamento organizado. E tudo bem, não tem problema. Ok? Você vai escrever o que vier na sua cabeça e aí você vai organizar em outra folha. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Leia. Não está organizado? Não está claro? Não tem problema. Faz de novo. E assim você vai fazendo até você ter o seu planejamento daquilo que você precisa organizado e que esteja claro para você, pelo menos isso. O tempo que você demora para fazer, né, aquilo, para aprender, enfim, o tempo, quando aquilo tem que estar pronto e o que você tem que saber, o que você tem que desenvolver até aquela data. Isso tem que estar muito claro para você, né? O porquê que você está fazendo aquilo, isso também é importante, né? Ainda que a resposta seja porque eu tenho que passar na prova, não importa. Você tem que ter uma resposta clara. Por que eu estou fazendo aquilo? Por quê, gente? Porque isso é motivação para o seu cérebro, ok? Então, a gente não tem que fazer as coisas exatamente por motivação, mas é bom ter motivação quando nós estamos com dificuldade de iniciar alguma coisa. E quando nós estamos também com o fator do brain rot, é mais difícil ter disciplina por essa questão dos pensamentos estarem acelerados, atropelados. Então é muito difícil, você não consegue focar, não consegue concentrar, fica estressado. É difícil de você ter a disciplina e aí deixar de depender da motivação para fazer alguma coisa. Então, tenta se motivar um pouquinho aí, colocando um porquê, né, daquilo que você está fazendo. Muito bem. Quando você fizer isso, você vai ter que, então, tentar começar essa atividade de uma maneira que não seja ameaçadora para o seu cérebro. Lembra do que eu falei? Sem ativar ali a sua amígdala. Você, então, como que você faz isso? Você pode colocar uma tarefa para fazer. Então, vamos supor, você planejou, aí você percebeu tudo que você tem que fazer. O que que você vai fazer? Você tem dias, por exemplo, né, para estudar uma coisa, porque, sei lá, um conteúdo de uma prova do ensino médio não é um conteúdo que dá para você estudar em um dia só.
não é? Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer o planejamento da tarefa. Você vai olhar os dias que você tem na sua agenda e você, né, ou na sua folha, aí você pode anotar o dia, né, que a gente tá, do jeito que você preferir. Eu prefiro trabalhar com a agenda, porque daí você pode colocar todos os dias o que você tem que fazer, né, um pouquinho do que você tem que fazer ali, e aí você só abre a agenda e olha, né, e vê, hoje eu tenho que fazer isso. E o que que você vai ter que fazer no dia? Não adianta, gente, anotar assim, sei lá, prova de biologia. Gente, o que que você tem que estudar de biologia? Aquilo ali. Eu tenho que estudar a biologia celular. Tá, mas o que que você tem que estudar? Coloca lá organelas, coloca lá mitocôndria. Você tem que colocar uma coisa específica para você estudar naquele dia. Ou seja, o que que você vai fazer? Você vai quebrar a sua tarefa em várias tarefas para você fazer ao longo do dia, ok? E aí, como que você vai iniciar esse estudo? Se você iniciar do jeito, né, que a maioria começa, então vou olhar aqui minhas folhas, meu caderno para começar a estudar, e aí você já vai chegar com aquele calhamaço de folha, aquele caderno enorme, um monte de coisa escrita, você vai entrar de novo no estresse, na procrastinação, no modo, né, de ameaça do cérebro, porque você vai olhar aquilo e pensar, meu Deus, eu vou ficar aqui horas estudando isso, até a hora de dormir não vou acabar. Então, você não vai fazer isso. Você vai cronometrar no seu relógio, você vai pegar o conteúdo que você precisa estudar naquele dia, depois que você organizou, então, se precisar de outra folha, organiza lá, e você vai fazer o seguinte, eu vou estudar por 5 minutos. 5 minutos, você coloca no seu celular, coloca o alarme, e só. Então, você não se preocupa com o tempo, você pode relaxar, então isso vai ajudar muito você a conseguir se concentrar, porque você vai baixar aí um pouco do seu cortisol, você vai relaxar e pensar, cara, são só 5 minutos. Tayane, 5 minutos para mim tá demais. Gente, baixa para 3 minutos, 2 minutos. O que você consegue fazer, não importa. Comece, ok? O importante de quando a gente precisa sair de uma situação onde não tem o que fazer, a gente tem que treinar a mente, é você começar do jeito que você consegue. Não importa quanto tempo seja, ok? Então comece. Então você vai começar. Aqui eu coloquei para vocês, por exemplo, 5 minutos. Dá uma pausa. O quanto? Pode ser 2 minutos, 3 minutos, até 5 minutos. Dá uma pausa. Mas em 5 minutos eu não relaxei, não quero voltar a estudar. Cara, dá 10 minutos, mas tenta não passar disso, ok? Bebe água. Gente, é importante para o funcionamento cerebral beber água, ok? Aí você volta. Tenta colocar 7 minutos. Aí você dá outra pausa. Aí estuda outra vez. Tenta ir para 10 minutos. Não consigo, só consigo 5. Ok, hoje o seu limite é 5 minutos e não tem problema nenhum. Mas comece, ok? E aí você vai treinar de novo o seu cérebro para se concentrar, você vai conseguir ter foco outra vez, você vai conseguir realizar grandes atividades, tarefas, vai conseguir estudar, né? Que uma grande coisa aqui, que é o que o pessoal aqui do ensino médio está falando, e você vai tirar o seu cérebro desse modo ameaça. Boa sorte!